Ontem, a mulher que morreu depois de comer um pastel e tomar um caldo de cana envenenado pelo próprio companheiro. A filha da dona Zenilda, a Milene, foi quem chamou a atenção da polícia. E ela assistiu Cidade Alerta ontem e decidiu falar. Ela vai falar pela primeira vez com exclusividade. Essa é a Zenilda. Essa é a moça que recebeu o pastel e o caldo de cana. O sexto sentido da filha, da Milene, não falhou. Ela desconfiou do companheiro da mãe, do padrasto dela, vamos dizer assim, desde o início. Só que ela não podia falar para os parentes e para os amigos da Zenilda. Ela foi inteligente. Ela sabia que se ela levantasse suspeitas sobre o rapaz, ele poderia fugir. E você não vai acreditar, no velório, no enterro da mãe, o homem que envenenou a mãe dela veio abraçá-la, desejou forças, fez beicinho assim que ele ia chorar, sabe? Deu os pêsames para Milene. E ele é apontado pela polícia como o autor do assassinato. Para a polícia, ele matou essa mulher. Coloca a imagem do começo para mim aqui, por gentileza. O momento em que... Isso, ó. Ele passa de moto, ele para numa rua que tem algumas barracas, ele vai e compra. Ele compra o pastel e o caldo de cana. E aí ele faz um furinho na tampinha do caldo de cana e coloca um material químico lá dentro, um veneno. Na verdade, é um pesticida usado na lavoura, usado na agropecuária. Olha que loucura. Ele leva o caldo de cana, ela fica feliz, achou que ele foi bacana, eles não estavam muito bem no relacionamento, ela achou um pequeno gesto bacana dele. Ela comeu o pastel e tomou o caldo de cana. Só que a filha suspeitava dele. O sexto sentido dela não falhou. Ela teve que ser fria, muito fria. Reportagem inédita na tela do Cidade, vamos lá. Uma filha que agiu friamente. Mesmo com a ansiedade por justiça, passou todo o velório e enterro da própria mãe, ao lado do principal suspeito de ter tirado a vida dela. Meu único pensamento é que eu queria justiça pela minha mãe, quero ainda. Eu tive que ser muito fria com ele, porque se eu falasse com ele que eu tinha uma certa desconfiança, ele poderia fugir a qualquer momento. Foi Milene, a filha mais nova de Zenilda Fernandes da Silva, a primeira a montar o quebra-cabeça que ajudou a Polícia Civil a desvendar a morte da doméstica de 46 anos. Ela tremia toda e reclamava muito que a visão dela estava turva. Eu perguntei para ela o que ela estava sentindo, ela relatou que a pressão dela tinha subido. Aí eu questionei, mas o que você comeu, mãe? E ela me disse que tinha tomado o caldo de cana e comido o pastel. E aí eu perguntei para ela se ela queria ir para o hospital, ela falou que ela precisava ir. Com a ajuda de um vizinho, Milene conseguiu levar a mãe a um hospital no centro de Domingos Martins. A suspeita era de um AVC. Zenilda foi transferida para o São Lucas, em Vitória, que foi onde os médicos foram mais precisos em relação ao diagnóstico. Em Vitória que nós tivemos a noção, que a neurologista conversou comigo, falaram que fizeram a tomografia da cabeça e do pescoço dela, né, e descartaram um AVC, e que todos os sintomas que ela teve seria de um possível envenenamento. Ao ouvir da equipe médica que a mãe poderia ter sido vítima de envenenamento, Milene voltou para casa, veio para Suído, ligando os pontos. Ela se lembrou do caldo de cana que a mãe havia tomado. Chegou em casa, foi até a geladeira, abriu a geladeira e encontrou a garrafa. Na garrafa ainda tinha um pouco do líquido e ela, olhando melhor, percebeu que no fundo do litrinho, da garrafinha, tinha um pozinho branco. E teve um outro detalhe que também chamou a atenção de Milene. É que ela percebeu que a tampa da garrafa estava furada. Então, assim que nós chegamos em casa, nós resolvemos olhar na geladeira. Encontramos o caldo de cana que ela tinha tomado e no fundo tinha um pauzinho branco e na tampa tinha uma perfuração de faca, onde possivelmente ele deve ter colocado lá dentro. E aí acionamos a polícia e eles recolheram para a perícia, levar para a perícia, né? Zenilda passou 2 dias lutando pela vida, em estado grave, mas não resistiu. Milene, outros familiares e amigos se despediram de Zenilda e foi aqui também o último contato de todos eles com o suspeito. É que ele esteve aqui, fez parte dessa despedida.
No velório e no enterro ele chegou perto de mim, teve um momento que ele parou na minha frente, olhou dentro dos meus olhos, ficou por alguns segundos em silêncio, me abraçou, encostou a mão no meu ombro e falou assim: poxa, será que foi o espetinho que eu levei para ela? Que ela passou mal? Aí eu olhei para ele e falei assim: não, possivelmente ela deve ter sido um AVC, porque não foi confirmado nada pelo hospital. Tentando tranquilizar ele da melhor forma possível para que ele não fugisse, né? O laudo médico da morte de Zenilda apontou como causa envenenamento. A perícia do líquido detectou a presença de carbofurano, um veneno agrícola proibido pela Anvisa devido aos riscos à saúde humana, e identificou um pequeno furo na garrafa, por onde o veneno teria sido injetado. A Polícia Civil também obteve essas imagens, onde o suspeito aparece comprando o caldo de cana, que depois foi entregue à vítima na casa dela. Com base nas provas obtidas, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva. O suspeito foi encontrado e preso. Segundo a Polícia Civil, ele negou qualquer envolvimento com o crime. A família não imagina o que pode ter motivado a morte de Zenilda, que era tida como uma mulher alegre, carinhosa, trabalhadora. Para a família, um crime sem explicação. Ele não está preso assim, sem ter acusações. Nós conseguimos vídeo das câmeras, a gente tem vídeo dele comprando o pastel e o caldo de cana, vídeo dele trazendo aqui em casa, assim. Ele precisa pagar pelo que ele fez, né? Ô Milene, a sua mãe deve estar orgulhosa de você. Agora, você teve que ter muita frieza, porque você imagina, no velório, esse homem se aproxima de você, te abraça, te consola, te pergunta: poxa, o que será que aconteceu? Será que foi algo que ela comeu? E você já, com todas as informações, tem que falar: não foi, não sabemos, deve ter sido um AVC mesmo. E ele achou que tinha cometido o crime perfeito. Jogou a emoção de lado, né, Gotino? Ela foi muito bem, a Milene, parabéns para ela. Parabéns. Ela jogou a emoção de lado, ela agiu com a razão, com o pensamento, né? Porque, na verdade, a Milene queria que esse camarada fosse preso e pague pelo que ele fez com a sua mãe. Então, Milene, parabéns. Eu sei que é uma dor imensa perder a mãe, mas você realmente foi muito inteligente ter feito isso. Não entrar no emocional, né, Gotino? Não entrou no emocional. Ela agiu pela inteligência, pela forma racional, para prender esse canalha. E tem que parabenizar também o delegado do caso, porque recebeu dela as informações e falou: ok, eu vou com você, eu vou caminhar com você nessa investigação. Acatou, né? Acatou. É. Porque tem gente que fala: você não sabe nada, vou começar do zero. Quem toca isso é a polícia, né? Isso. É a gente que investiga, você não é investigadora nada, você está pensando isso, não é assim. É isso. Deixa que a gente vai tocar. Não, foi humilde, ele foi humilde. Exatamente, o delegado ficou quietinho, pediu uma prova, né? Você falou ontem, ele pediu um laudo desse material, ele tem até o nome lá, me falou o nome do pesticida lá, do material que ele colocou dentro da garrafa, e aí já chegou com o pedido de prisão pronto. Exatamente. E aí, como a Milene agiu com a razão, sabia que tinha algo de errado com a morte da sua mãe, ela não deixou barato, né? Não esperou que a polícia investigasse. Ela agiu, levou para a polícia, o delegado, com a humildade dele, aceitou, acatou e iniciou essa investigação, que culminou na prisão desse assassino, né?